Hoje nós vamos receber aqui no nosso estúdio a doutora Júlia Appel, ela que acabou de chegar na cidade. A gente já fez uma matéria ali na clínica Endoville do Dr. Luiz Araújo. Quero deixar um beijão aqui para ele, né? Para toda a equipe. E a Endoville tá bombando, gente. Afinal, endocrinologia é um assunto, né? É um tema, é uma especialidade que um dia todo mundo vai ter que ficar assim bem antenado, porque não tem ninguém absolutamente que escape de uma consulta, mesmo que seja de prevenção com o endocrinologista. E é por isso que nós convidamos a doutora Júlia hoje para estar aqui no nosso programa, relembrando, né, Júlia, que foi um prazer estar lá com vocês, né, na inauguração, foi bem legal, né? Foi excelente. Agora estamos completando um mês quase de casa, né? Coisa boa. Quase 40 dias e está sendo bem recompensador, assim, o trabalho que a gente fez, que a gente investiu. Eu e o Dr. Luiz, assim, os pacientes chegam e a gente nota, assim, eles bem impressionados, tanto com a parte física da clínica, quanto eles têm percebido, assim, o nosso enfoque em um atendimento bem diferenciado, bem completo, com toda a equipe multidisciplinar. Então, o resultado está sendo bem agradável, bem satisfatório. Está bombando legal, mesmo. Tá, né? Mas Tá. isso que é bom, porque eu acho que Joinville está ficando cada vez mais legal nesse sentido, né? E gente, endocrinologista, para quem não se lembra ou ainda não tem conhecimento, é o médico que trata diabetes, tireoide, hipófise, né, Júlia? O que mais? Obesidade, adrenais, que são outro tipo de glândulas, mesmo problemas de fertilidade, menstruação, tem várias muita áreas, coisa, né? Bem amplo. Colesterol elevado, hormônios, osteoporose, então é bem amplo, como tu diz. Praticamente todo mundo precisaria em algum momento da vida de alguma avaliação nesse sentido. Pois né? Porque E é por isso que nós te chamamos aqui, claro, né? Hoje nós queremos, assim, tirar as nossas dúvidas sobre tireoide. O que é a tal da tireoide? Muita gente tem problemas de tireoide, câncer de tireoide, né? O que é a tireoide? Então, assim, Fabiola, o teu convite casou muito com uma proposta que a gente já estava querendo desenvolver, que agora no próximo mês, o mês de maio, não é celebra, né? Porque não é uma comemoração, mas assim, é marcado no mundo todo uma campanha de divulgação, né, internacional sobre as doenças de tireoide, para combate às doenças de tireoides, alertar a população, que muitas vezes a pessoa realmente não sabe nem o que é. Então a gente já está aqui justamente para fazer essa divulgação, alguns esclarecimentos, né? Então, voltando à tua pergunta sobre o que é a tireoide é uma glândula localizada aqui no pescoço, uma glândula pequena em formato de borboleta, que todo mundo tem. Então, aquela coisa, eu tenho tireoide? Não, todo mundo tem a tireoide, né? Ela é uma glândula fundamental, desde o nosso desenvolvimento dentro da barriga da mãe, ela já produz hormônios que são essenciais para o nosso crescimento, desenvolvimento intelectual. O crescimento da criança depende muito do hormônio da tireoide. E depois, em toda a nossa vida, para o aquecimento do corpo, o metabolismo, então o ganho, perda de peso, né, a atividade do nosso metabolismo, pensamento, para a gente pensar, respirar, caminhar, tudo a gente está dependendo do hormônio da tireoide. É realmente mesmo? Fundamental. Gente, eu sei que muita gente às vezes fala, eu tenho um hipotiroidismo, né? Ou às vezes a pessoa é mais gordinha, tem problemas na tireoide, ou é muito magrinha, tem problemas na tireoide. Como é que funciona isso? A tireoide foi feita para funcionar na quantidade certa, né? E os problemas nela ocorrem, sobretudo, quando há falta ou excesso na sua produção. Então, quando falta, ou seja, a maquinaria não está funcionando bem, está produzindo menos do que deveria. Aí é o hipotireoidismo, que é a falta do hormônio da tireoide, né? Ou em quantidades insuficientes. E ele repõe? Repõe. Aí que tá. Aí, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, que normalmente é feito com exame laboratorial, o principal exame que se usa é o TSH, a gente faz o diagnóstico e você repõe através de comprimidos, que é o próprio hormônio da tireoide, só que de uma forma sintética, né, produzida em laboratório. Então tem um tratamento seguro, tranquilo. O mais importante é fazer o diagnóstico, porque acredita-se que no Brasil em torno de 10% de toda a população tenha algum distúrbio de tireoide. Nossa! 10% é bastante coisa. Gente. Só que metade que tem não sabe, né? Porque os sintomas, assim, por exemplo, do hipotireoidismo, muitas vezes são sutis. Às vezes são sintomas que se confundem com depressão, estresse, cansaço, porque é um pouco de cansaço excessivo,
né? Às vezes um pouco de inchaço, acorda inchado em volta dos olhos, inchaço Ai, nas eu já pernas. tive isso! Ai, socorro! Mas são sintomas mesmo. Queda de cabelo. Meu Deus! Frio excessivo, né? Todas as pessoas estão bem, a pessoa está sempre com frio. Intestino mais preguiçoso, pele mais ressecada, perda de memória, concentração. Então são sintomas que, como tu vê, se misturam muito com outros sintomas, né? Isso que eu ia dizer, é tão difícil diagnosticar, mas na verdade é difícil se você não for num especialista, faz uma coisa preventiva, né? também, com frequência, esses exames podem ser feitos em check-ups, né? Assim, quando a pessoa for coletar sangue por outros motivos, às vezes conversar com o médico da possibilidade, conversar sobre os sintomas, o médico indicar quando existe, né, a indicação. E ele é detectado através do exame de sangue? Sangue. E assim, rapidinho, toma um comprimidinho e zera tudo? Exatamente. Se tiver indicação de tratamento, a pessoa se comporta como se não tivesse o problema a partir do momento que a gente atinge a dose ideal, é um tratamento seguro, tranquilo. Mas existe o câncer de tireoide que também é muito comum. Eu mesma conheço muitas pessoas que já tiveram. O câncer de tireoide, saiu recentemente um estudo do INCA, né, que é o Instituto de Câncer do Brasil, que nas mulheres é o 5º e nos homens é o 7º, né, porque ele é um pouco mais frequente nas mulheres e nos idosos, né. O câncer de tireoide realmente ele é comum, acredita-se que 10 em cada 100 mil pessoas vão ter um câncer de tireoide ao longo da vida, né, que é relativamente comum. Só que o que é realmente mais comum são os nódulos da tireoide. Isso, né? O nódulo, sim, é bem comum. Só que de todos os nódulos, felizmente, só 5 a 10% são câncer, são malignos. A grande maioria é nódulos benignos, que daí é feito só um acompanhamento, não existe necessariamente uma necessidade. Fica lá bonitinho, quietinho, não tem problema. Isso, a menos que ele comece a crescer, causar algum tipo de incômodo, até estético, mas a princípio o nódulo benigno não exige nenhum tipo de tratamento mais agressivo. Já os cânceres não, né? O tratamento principal é a cirurgia com retirada da tireoide. E, por exemplo, eu faz um tempinho já, na época que apareceu aquele remédio que injetava, o Victoza. Ah, sim. Houveram vários comentários de que quem teria um nódulo na tireoide, com esse remédio, poderia potencializar e isso viraria um pré-câncer. Na realidade, a polêmica em relação ao Victoza, que é essa medicação de diabetes, que foi utilizada, né, para algumas pessoas, algum médico para emagrecer, de emagrecimento, se viu estudos em ratos que aumentavam um tipo específico de câncer de tireoide, principalmente o câncer medular de tireoide, que não é um câncer comum, isso principalmente em ratos, e extrapolando isso a partir do momento que a população começa a usar muito, existe essa preocupação que ele possa ser um fator de risco para o desenvolvimento desses cânceres, principalmente pessoas que já têm história familiar de doença de câncer na tireoide, ou mesmo nódulo já. Então, assim, existe até um receio de se usar nessas pessoas, até uma certa contraindicação. Isso relativa. Eu até queria perguntar mesmo, porque acaba, né? Onde tem mulher, tem regime, né? Onde tem mulher, tá todo mundo falando e conversando. Claro. Então, isso realmente era uma pergunta e precisava ser feita para um endocrinologista, que é a pessoa que realmente cuida da tireoide, né? Sim. Ai, que bom! E o que vai ser feito aqui em Joinville para fazer essa campanha? A gente vai tentar vincular os meios de comunicação, como já está sendo feito aqui no seu programa, que é abordar a parte de rádio também. Assim, o importante é que chegue na população, né? Exatamente. Essa informação para que as pessoas procurem seus médicos, façam mais seus testes. A gente está orientando também que existe o autoexame da tireoide. Como existe o autoexame das mamas, a gente sugere que as pessoas tentem prestar um pouquinho de atenção na região cervical, né, que é a região do pescoço. Então a gente sugere assim que em frente a um espelho, a pessoa incline um pouquinho a cabeça para trás, olha onde tem aqui o pomo de Adão, né, que é o gogó, o famoso gogó. A tireoide está situada um pouco abaixo, tá? Mais ou menos aqui. E que a pessoa na frente de um espelho toma um golinho de água, observe o pescoço, né, subir e descer, porque se tiver alguma nodulação, algum nódulo pode ser percebido com a deglutição, ou mesmo toque, palpe, né? Porque muitas coisas a pessoa, né, no dia a dia correria, passa batido. Então, às vezes, parar 2 minutinhos para se olhar, né, fazer a palpação. É interessante, é uma recomendação que a gente faz, esse autoexame, e se notar qualquer alteração,
não ficar desesperado, porque como eu falei, grande maioria são nódulos benignos, mas está indicado de uma avaliação com especialista, né, o endocrinologista. Nós temos excelentes equipes aqui em Joinville, endocrinologistas fantásticos, inclusive que tratam de crianças, né, porque isso também pode ser um problema, né, desde a infância. Então isso é importante, é a gente poder levar para você, nosso público telespectador, assuntos como esse, mostrando que Joinville tem excelentes profissionais como a Endoville, que é uma clínica especializada em endocrinologia e que está fazendo um excelente papel de esclarecimento à população. E é por esse motivo que nós convidamos a doutora Júlia hoje aqui para estar no nosso programa. Parabenizando, né? E dizendo que é muito legal você ter voltado para a tua cidade, né? Ter ido estudar por aí, né, Júlia? Viajou bastante. Viajei, foi como eu comentei aquele dia da inauguração, fiquei um tempo em Porto Alegre, depois um ano nos Estados Unidos, e assim, agora estou bem feliz de voltar, começar a desenvolver meu trabalho aqui, junto aos meus pacientes, está sendo bem contente assim, a escolha. Legal. E se você quiser mais algum tema, debater algum tema no nosso quadro de saúde, não tem problema, é só passar um e-mail, nós buscaremos especialista para aquele assunto que você gostaria de saber. Vamos ficando por aqui no nosso quadro de saúde de hoje.